Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Euclides, aí da História, né, de Formação Geral Básica das primeiras séries do Salesiano Dom Bosco. E aqui, esse é um recado especial para as turmas do Salesiano Dom Bosco, para as turmas das primeiras séries do Salesiano Dom Bosco. Estou vindo aqui fazer esse vídeo e compartilhar com vocês, para tranquilizar vocês, né, sobre a questão da nossa avaliação parcial, né, que ocorrerá aí durante essa semana. E pedir e dizer para que vocês fiquem tranquilos, tá? Não será cobrado nada daquilo que nós trabalhamos aí, né, ao longo desse processo, né? Estive afastado aí esses dias por questões de saúde, mas vocês não serão prejudicados. Então, a primeira coisa que eu queria orientar vocês é que o que é que vai estar na avaliação parcial de vocês. Exatamente, leiam, estudem o capítulo 1, tá? E aí o capítulo 1 do livro de vocês é o que vai exatamente estar na prova de vocês. É importante vocês darem uma lida, façam as atividades. Tem um slide, certo, que eu mandei, que eu coloquei no grupo de vocês, aí no GSA de vocês. Dê uma olhada nesse slide também, tá? Então, por exemplo, o título do capítulo é História, Tempo, Narrativa e Memória, né? Vocês lembram? Eu comecei as aulas, né, mostrando essa imagem de Escher, né? Falando da questão da perspectiva histórica, certo? O que é o tempo, né? Em algumas turmas eu trabalhei a música, a oração do tempo, né, de Caetano Veloso. Nós trabalhamos isso. Eu trabalhei a questão da cronologia, né? Falamos de Cronos, falamos da mitologia, falamos dos tipos de calendários, né? E o calendário é uma criação mais cultural do que é humana, do que qualquer outra coisa, como se contar o tempo, tudo isso. Então lembre-se disso, que eu falei na aula, né, que isso aí vai cair. Então, outra coisa também que a gente trabalhou, né, a questão do papel do historiador, né? As escolas dos historiadores, as escolas tradicionais, a escola dos análises, a escola positivista, né, que é aquela escola que os historiadores contam a narrativa da perspectiva muito factual, da perspectiva, né, de decorebas de datas, de nome de heróis, né, daquela história dos vencidos, né? Lembra que a gente falou da história dos vencedores? Eu discuti uma música em algumas turmas, a música Palmares, né, do Nat Roots, que fala da questão, que ele faz uma denúncia ali, de que a história dos negros, a história de Palmares, foi contada a partir da perspectiva do vencedor, a partir da perspectiva do homem branco, né? Daqueles que construíram o livro de história. Então, será que só existe uma narrativa, né? E você lembra da perspectiva de toda a discussão que a gente fez do quadro de Escher, né? Que era um quadro num ambiente que você tinha diversas formas de enxergar aquele quadro, diversos caminhos, diversas, como eu posso dizer para vocês, diversas formas de narrativa. A história é assim. A história, ninguém tem a verdade, não existe uma verdade, mas existe pontos de vistas diferenciados. Outra coisa que a gente discutiu também, rapidinho, estou falando aqui porque é um vídeo curto, que eu não quero também cansá-los. Eu vou estar, inclusive, na quinta-feira na escola, tá? Antes da avaliação. Então, quem quiser me procurar, me procura também. É a questão do patrimônio, da memória, né? Da questão da memória. Lembra disso? Que eu falei que a memória, ela exatamente está ligada à memória de um povo, né? As lembranças de um povo, de uma sociedade, de uma comunidade. E aí a gente discutiu um pouco sobre que memória nós temos, né? Que memória nós temos, queremos guardar para a nossa sociedade, né? E aí eu falei de memórias legítimas, de memórias que são impostas. Lembra que eu passei o vídeo, por exemplo, eu falei do campo de concentração, que é uma memória que, que os judeus deixam ser mantidas para não haver aí o esquecimento do Holocausto, né? Aquela memória é uma memória ruim, uma memória pesada, mas eles mantêm para que não haja repetição desse Holocausto nas futuras gerações. Falei do 11 de setembro, né?
que depois do ataque das Torres Gêmeas, com certeza vocês não eram nem nascidos ainda, mas vocês sabem muito sobre o 11 de setembro. Por quê? Porque existe uma memória passada pelos historiadores, passada pelos livros e do monumento, né? Você vai a Nova York, você visita o monumento ao atentado, né? Que está lá o monumento com o nome das pessoas que foram mortas, né? Nesse atentado do 11 de setembro. Então, que memória é essa? Essa memória é exatamente isso. Por que tem aquela memória ali? É para passar para as gerações exatamente aquilo que não deve ser esquecido, né? Dizer, ó, um dia que aconteceu um famigerado ataque e precisamos nos resguardar e manter essa memória viva para que essa história não se repita. E aí, claro, não existe só memórias ruins, né, de ataques como campo de concentração, né, mas existe também memórias ligadas à cultura, ligadas à tradição de uma cidade, né? Por exemplo, quando você anda no centro histórico de Natal, ali tem uma memória que para muita gente é memória boa, né? Memória das antigas festas, né? Dos comícios que aconteciam na Praça 7 de Setembro, né? São memórias que se traz. Então a memória ela pode trazer também algo afetivo, algo de bom também, uma lembrança boa, né? Outra coisa, lembra também que eu falei sobre a questão daquela periodização tradicional, né? Que começa, que a história é dividida lá pelos historiadores europeus, uma história eurocentrista, né? Que divide a história em partes. E aí ela trabalha com, que chama, em várias partes, aí chama a primeira fase chamada de pré-história, né? Ou seja, antes da história. Parece que o homem não entrou na história, não existia história desse período, né? E depois vem Idade Antiga, Idade Média, né? E assim por diante. E nós discutimos isso, né? Por que esses historiadores denominaram esse período de pré-história? Porque para eles, naquela época, né, naquele momento, não existia ainda a linguagem escrita, porque para esses historiadores, o homem só entra na história a partir do desenvolvimento da linguagem escrita, quando ele começa a realizar documentos escritos. E lembre, fonte histórica pode ser qualquer registro deixado pelo homem. Por exemplo, existe a fonte, o documento iconográfico, ou seja, uma imagem, tá? Uma fotografia é um documento iconográfico. Mas um documento iconográfico, ele fala toda a verdade? Ele é passivo de ser questionado? Sim. Ele pode ser forjado? Sim. Ele pode ser interpretado? Deve. Então todo documento histórico deve passar pelo crivo de uma interpretação do historiador, né, de um profissional da área. Seja ele iconográfico, seja ele escrito, seja ele arqueológico, seja o que for, tá? E aí lembre-se que eu falei que aí alguns alunos perguntaram: mas professor, mas as pinturas rupestres, ela não pode ser considerada um documento, um tipo de escrita, né? Que a pintura rupestre é um desenvolvimento de arte da pré-história. Eu disse o quê? Não. Por quê? Porque quando é que surge a escrita? Quando surge um padrão, quando surge um código padrão, né? Que você se comunica a partir desse código padrão, e essa comunicação ela é entendida para quem conhece o código. As pinturas rupestres não era isso, né? Então, uma pintura rupestre por exemplo, de um cavalo lá no Neolítico, feito lá na França, né? Não queria passar provavelmente a mesma mensagem que um cavalo desenhado aqui nos sítios arqueológicos aqui do Brasil ou da América. Então lembre-se que a escrita ela entra quando ela entra no padrão. Aí dei aqueles exemplos, falei do chinês, né, do mandarim, falei do alfabeto, né, por que vocês entendem quando a gente escreve em português? Porque vocês conhecem o padrão, conhecem o código, né? Vocês foram alfabetizados nesse processo. Isso não quer dizer que as pinturas rupestres não deixa de ser uma forma de linguagem. Claro, é uma forma de linguagem, assim como a dança é uma forma de linguagem, assim como a música é uma forma de linguagem, as artes plásticas é uma forma de linguagem, assim por diante. Ok? Então, pessoal, façam as atividades, certo? Lembre-se também, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa atividade da página 16, né, do monumento lá que eu mostrei do Borba Gato, né? Que chamou a atenção ano passado, né, pegando fogo e
e por que as pessoas rejeitaram essa memória, né? Recentemente, grupos de ativistas, né? Quem foi Borba Gato? É importante você lembrar que Borba Gato foi um bandeirante, né? Que ele viveu, seu meio de vida era capturar indígenas, era destruir quilombos, né? Então, com a revisão da história, começou a se questionar: esse cara realmente tem que ser homenageado, né? Ou esse cara foi um exterminador de comunidades, né? De etnias. Então, por isso que houve aquele ataque, né? Por determinados ativistas naquele monumento a Borba Gato lá em São Paulo, né? Uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Até porque o bandeirismo, né? Os bandeirantes é visto como um herói, né? Pelos paulistas, os desbravadores e tal. E a história tem sido revisitada, né? E não é só no Brasil, tá? No mundo todo, alguns heróis têm sido questionados. Por exemplo, na Bélgica foi derrubada por manifestantes a estátua, o monumento ao príncipe Leopoldo da Bélgica, que foi um cara que incentivou o tráfico negreiro, né? O tráfico de africanos. E também incentivou a exploração imperialista, né? Na África. Então não é só no Brasil que tem sido questionado isso, não. Em outros lugares também tem sido questionado. Quem são os nossos heróis, né? Quem são os nossos antepassados que nós deveremos devotar monumentos, né? E deixar ali que, ó, esse cara nos representa, né? Então é nessa linha. Então, quinta-feira estarei aí com vocês. Fiquem tranquilos, certo? Que vai dar tudo certo, ok? Beleza? Valeu, e qualquer coisa me procure. Tchau, um abraço.